Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje acabo de atualizar aqui o meu iOS 16. Eu sou daquelas pessoas que fico entusiasmado quando há uma novidade na Apple. Saiu o iPhone 14, como não posso ter, lancei um vídeo, falei de algumas situações, mas agora o iOS 16 já atualizei aqui no meu telefone e tem coisas que eu gostei muito, uma cena muito fixe. Então, estou aqui para lhe dizer se vale a pena atualizar ou não atualizar. E vou te contar as principais vou te contar as principais novidades desse sistema operativo novo da Apple. O que ele traz de bom? A primeira coisa que eu pude ver é sobre o painel, né? Aqui, logo de primeira, quando você abre o telefone, já tem esta aparência aqui. Que é uma nova aparência, já posso ver mais ou menos a que hora vai se pôr o sol, já posso ver as de uma forma diferente. As notificações também aparecem de uma forma diferente aqui no lockscreen. Outra coisa é a fonte de visual animado. Já podes configurar o visual de acordo com aquilo que você quer para o seu sistema operativo. Poxa, amigo, a Apple está a melhorar cada dia que passa. Aqui é o sistema operativo 8, 9, 10, 11, 12, 13, meio assim, havemos ver, mas agora sim, já pode personalizar o seu iOS. Não sei se estão a copiar um bocadinho os seus vizinhos da Android, não sei, né? Mas já tens como personalizar o seu telefone de uma forma muito nice. Então, referir aqui, se você quiser atualizar o telefone, é simples. Basta você entrar nas configurações, procurar por novas atualizações e vai encontrar lá o seu iOS 16 sem problemas quaisquer. Entras lá, tem os seus megas, Wi-Fi e podes baixar de uma forma muito fácil sem precisar entrar em algum aplicativo ou outro. Essa aqui é a versão já nova que foi lançada no dia 12 de setembro. Vamos a outra coisa, no lockscreen ainda, temos aqui um cadeado, que é um bocadinho diferenciado, esse cadeado aqui, é um bocadinho diferenciado este cadeado, e também pode desbloquear o seu telefone na horizontal fazendo isso aqui, mas isso é só válido, claro, para o iPhone 3, assim como o iPhone 14. O meu iPhone 11 aqui vai ficar um bocadinho de fora. O outro item é para quem usa o Messenger. Pode apagar-se mensagens enviadas até 2 minutos. Se você usa o Messenger, é possível você, ou melhor, Messenger não, o iMessage, é possível você apagar algumas mensagens que você já terá enviado para outras pessoas. Nós não usamos muito o iMessage, mas para quem usa, esta dica é muito válida. Outra novidade do iOS 16, versão já oficial, é o Share Play. O Share Play que faz? É para você compartilhar alguma experiência, algum vídeo que você esteja a ver no seu Messenger, assim como no aplicativo como o FaceTime. Outra novidade são os Mimojis. Para quem gosta de stickers, aqui no iMessage tem os Mimojis que servem para poder tornar a coisa um bocadinho mais divertida, né? Então pode ter novos emojis aqui. Agora vamos provar o aplicativo Fotos. O que temos no aplicativo Fotos? Temos vários recursos novos e vou destacar aqueles que eu já pude ver aqui e tive uma experiência boa. Pode recortar uma imagem de uma forma inteligente, fazer um recorte só daquela parte que você quer. Pode também, essa parte muito nice, que eu já havia falado na versão beta, fazer com que as suas fotos sejam protegidas por uma senha. Tem aquelas fotos que você quer que não sejam vistas por todo mundo, pode colocar sim uma senha e estarem protegidas, que mesmo que sempre esteja no seu telemóvel, a pessoa não vai poder ver o seu conteúdo ou as suas fotos. Sobre fotos, nas fotos podemos mudar os vídeos também pode pausar e poder selecionar um texto no seu vídeo e poder colar em outro sítio. Imagine que você faça um screenshot e queira renomear este arquivo. Você procurar de uma forma muito fácil. Em vez de ter lá uma data, pode sim colocar lá um nome deste arquivo e se quiser procurar, vai ficar de uma forma muito fácil. Agora pode também no seu iOS 16 ver a percentagem da bateria sem ter que entrar para ver lá ou desbloquear primeiro o telefone.
Mas também uma coisa off que eu achei que não é muito bom é que essa bateria fica da mesma cor até que esta fica sem foco ou fica com pouca carga. O modo foco, bom, o modo foco é aquele foco que todo mundo usa para poder trabalhar, estudar, mas agora já está um bocadinho melhorado o modo foco. Pode sim simplesmente usar o modo foco escolhendo aplicativos que você quer que sejam usados, assim como não usar. O aplicativo casa também tem novos recursos, mas esse aplicativo quase ninguém usa. O Game Center também teve algumas melhorias, mas não é importante eu referir aqui o que melhorou, porque ninguém usa também. O Handoff agora existe uma melhoria. Já pode transferir uma conversa de um telefone para o outro. Por exemplo, se eu estiver a usar o iPhone para fazer videochamada, posso transferir isso para o meu MacBook e poder falar com a pessoa do meu MacBook, ou posso usar para o meu iPad de uma forma muito mais fácil e intuitiva, porque não estou a usar o iOS, estou a usar a Apple, né? Opa! A coisa que eu mais queria no telefone, o que é? Poder ver a senha do Wi-Fi. Por exemplo, se eu já fui a um sítio onde tenho a senha e quero compartilhar com um amigo, fica chato sempre ir na recepção, poder pedir a senha para poder conectar no meu dispositivo. Agora já posso entrar e ver a senha do Wi-Fi em que eu estou conectado. Isso é muito difícil também de vocês. Você quer também pode usar o iOS 16. O aplicativo e-mail também teve algumas melhorias, onde pode fazer alguns envios, pode agendar alguns e-mails e por aí em diante. Outro aplicativo que melhorou muito é o aplicativo de saúde. O aplicativo de saúde agora tem a parte de fitness, em que você pode verificar lá todas as suas corridas e tudo mais, alguma coisa pode ser tirado do seu smartwatch, por exemplo. É só configurar e vai ficar uma coisa bem dividida entre a saúde e fitness. O teclado tem alguma melhoria, mas que não pude notar muito. Só as pessoas que puderam são muito felizes podem notar esta mudança no teclado. O caps lock, o shift, teve alguma diferença, mas não muito visível que pude ver aqui nesse telefone. Então, são mais ou menos essas novidades que eu pude perceber do iOS 16. Se vale a pena atualizar, é claro que vale a pena atualizar. É como se eu tivesse comprado um novo smartphone. Olha só isso. Configurar assim. Para mim é como se tivesse comprado um novo iPhone. Ainda estou aqui ao descobrir das novidades deste sistema operativo. Então recomendo sim que você possa baixar esta atualização. Então, se gostou desse vídeo, coloca aí um gosto. Até a próxima. Fui!